devem ser ressaltadas porque não era possível exigir o nível de futebol que o Ramon Dias espera. Não. Porque ele chegou agora. Então, com o tempo, vamos ver se a equipe evolui para aquilo que ele imagina ser possível. Mas tem uma coisa da atitude também do time. O Corinthians fez 26 desarmes no jogo. Então, 26 desarmes é um número alto e que mostrou ali competitividade. E até por essa ideia dele, ele explica a entrada do Alex Santana no lugar do Bidon, um cara Boa que entrada. eleva a estatura, dá mais pegada no meio-campo. Então, ele foi feliz também nas escolhas. O Hugo Souza no gol, foi bem, entregou, Alex Santana no meio, mais combatividade. A entrada do Coronado no segundo tempo faz com que o time ganhe criatividade no lugar do Wesley, que era jogador de 1 contra 1. Então, ele muda a característica do time, dá certo. Então, foi uma boa estreia do Ramon Dias, principalmente por ajudar também, como o Birner falou, de o time não sentir na parte de confiança, ter saído atrás, não andar para baixo, não desistir do jogo. Então, em termos de atitude, eu vejo que o Ramon Dias conseguiu ali já ganhar uns pontinhos com a torcida, até pela energia dele fora do campo, né? Um cara que comemora, que vive o jogo ali o tempo inteiro. Então, isso aí tem realmente muito do que o torcedor corintiano valoriza. Então, como uma primeira amostragem, como um cartão de visitas, eu acredito que o Ramon Dias agradou, mas ainda falta muito ainda de colocar a mão no time, de dar a cara dele, de equilibrar defensivamente. São 11 jogos do Corinthians sofrendo gols e isso é algo que ainda precisa ser corrigido. Tem um ponto que é a fragilidade defensiva, que apareceu de novo hoje. Antes do empate, antes do gol do Romero, o Criciúma teve pelo menos 2 oportunidades bem grandes, bem importantes para fazer 2-0. E aí o novo goleiro foi responsável por manter o placar na vantagem mínima para o Criciúma. Fez uma defesaça quando estava 0-0. Quando estava 0-0 no começo do jogo, um lance na cara dele, ele defende, depois comemora muito. Exatamente essa aí. No final do jogo, o Hugo também se ajoelha no chão na frente do banco, comemora, entende-se perfeitamente que ele queria fazer uma boa estreia e uma estreia na qual ele pudesse participar. E foi exatamente o que aconteceu. Na parte individual, né, foi uma boa estreia e ele é responsável pelo resultado tanto quanto os autores dos gols. Mais ainda o Kaká, que novamente participou, por infelicidade, por muita falta de sorte, de um gol contra o Corinthians. Mas aí ele vai ao ataque com o jogo empatado e faz o gol da vitória. O Corinthians ganhou hoje com 2 cruzamentos impecáveis. Um do Hugo pelo lado esquerdo no segundo pau, para o Romero fazer mais um gol na arena. E um do Coronado, que tinha acabado de entrar, como você falou. Ele coloca a bola perfeitamente no lugar certo para o cabeceio do Kaká, que cabeceou de cima para baixo como se ele fosse um atacante. Sim. Agora, o Corinthians sabe que vai ter, principalmente no seu estádio, esse apoio incondicional até o final. No momento do gol do Criciúma, a torcida do Corinthians estava um pouco mais quieta e ela começa a apoiar exatamente na hora que o Corinthians toma um gol. No começo do segundo tempo, que foi o pior momento do Corinthians no jogo ali, até uns 10 minutos, quando aconteceram as 2 oportunidades que o Criciúma teve para aumentar a vantagem, aí a arena também estava num ambiente morno, mas depois voltou a apoiar porque é necessário, sabe que o time precisa. E o Corinthians se colocou hoje como um time numa situação muito difícil, porque perder para o Criciúma significaria uma vantagem a 8 pontos, com jogos a menos. E o campeonato do Corinthians, até o Ramon Dias conseguir levar o time mais para cima, que é o que ele quer fazer, vai ser um campeonato contra os times que estão preocupados com o rebaixamento. Esse é o campeonato. Mesmo campeonato que o Ramon Dias fez o ano passado com o Vasco. Que exatamente o mesmo jeito. Que é a única razão para ele ter sido contratado. E eu não estou diminuindo, não estou fazendo absolutamente nenhuma crítica à capacidade dele como treinador. Mas ninguém no Corinthians que tomou a decisão para contratá-lo está pensando em como ele monta times, como ele se relaciona com jogadores, quais são suas ideias táticas, absolutamente nada disso. O Ramon Dias foi contratado porque conseguiu representar bem e salvar o Vasco na última rodada do campeonato do ano passado. Apenas por isso. As coisas chegaram a esse ponto no Corinthians, mas chegaram com tempo de alguma coisa acontecer e o campeonato não ser, como foi no caso do Vasco, em 2023, um campeonato angustiante até o segundo tempo
do último jogo. E até aproveitando esse paralelo, você tinha falado da comparação que o Ramon Dias faz, dizendo ali, há muito tempo eu não via um ambiente como esse. Só para ser justo, ele não fez uma comparação, porque ele não citou o Vasco. Ele só citou isso e fica subentendida a comparação, né? A gente é que está subentendendo. Ele acabou de sair do Vasco, foi o último clube dele no Brasil. Só para não acharem que ele citou o Vasco. Ele falou, isso aqui comparado ao Vasco, fica subentendido. Mas tem uma alfinetada, porque ele sai... Por que uma alfinetada na torcida do Vasco? Esse é o ponto. Porque ele sai do Vasco ali em litígio, ele disse que foi demitido pelo Twitter, a diretoria do Vasco disse que ele pediu demissão, agora tem uma briga jurídica por pagamento de multa. Isso daí é uma coisa e é ok, ele está chateado com a situação. Agora, quando ele vai para esse lado, e, de novo, Ramon Dias não é um cara que dá ponto sem nó, é um cara muito vivido no futebol. E faz esse tipo de associação, porque naturalmente o torcedor do Vasco que escuta isso vai associar. Acaba levando um problema que é da diretoria para a esfera da torcida. E o torcedor do Vasco sempre abraçou o Ramon Dias e no ano passado o Ramon Dias exaltou a torcida do Vasco, dizia em todo jogo sobre o apoio, como o torcedor ali era importante naquele momento. Então ele também não precisa, para nesse momento, ganhar a confiança do torcedor do Corinthians, dar esse tipo de alfinetada. Porque mas você acha que foi uma alfinetada assim, consciente mesmo? Porque do jeito que você está falando, dá a impressão que ele foi lá com essa intenção, vou dar essa cutucada aqui lá e... Então, eu não senti, eu posso estar errado, eu acho que ele está conquistando a torcida corintiana, porque isso faz muito parte do trabalho dele, como a gente viu no Vasco. Não, faz parte. E ele não mediu consequências em relação ao que ia acontecer sobre a opinião da torcida do Vasco com ele. Não acho que ele quis lá, vou cutucar a torcida do Vasco. Não foi por isso. Isso não ligou porque isso ia acontecer, só isso. Mas não cutucar a torcida do Vasco, mas endereçando isso como algo ali para a diretoria, para demonstrar que ele está vivendo uma página nova na carreira, que aquilo passou... Porque ele está com... De fato, ele entrou em choque com a diretoria do Vasco, com a empresa, principalmente na época 777, que nem está mais. Então, eu vejo como algo ali que poderia ter sido evitado da parte dele, mas nesse aspecto, eu vejo que o Ramon Dias, ele realmente sabe trazer o torcedor para junto do time. Ele sabe também mobilizar o torcedor com esse tipo de energia. Então, o torcedor do Corinthians vai se acostumar a ver daqui para frente exaltações à torcida, a convocação ali. Então, é um técnico consciente do papel de relações públicas de um treinador, juntamente ali com o filho, vivendo o ambiente, e hoje demonstrou isso mais uma vez. Não só pelas falas, mas principalmente a atitude do time dentro de campo foi ali de entender, olha, o jogo não é favorável, a gente está perdendo, mas não vamos desistir, vamos roubar a bola. Um time que faz 26 desarmes num jogo, principalmente quando está uma parte considerável da partida, principalmente no começo do tempo, perdendo e sofrendo pressão, é uma atitude que precisa ser exaltada e muito desse primeiro impacto do Ramon Dias. Queria trazer um outro trecho aqui do Ramon Dias, porque é o seguinte, o Kaká, o zagueiro que fez gol, inclusive, mais um, né? Ele foi questionado na saída ali do campo e tal, sobre o fato de ir de vilão a herói do jogo, porque, né, tinha participado ali de alguma forma do gol do Criciúma. Ao contrário dos outros gols contra, esse daí não dá nem para dizer que foi um gol contra. Pois é, exatamente. E aí depois se recupera, faz o gol. É aquela história clássica do futebol, o cara que é vilão e vira o herói do jogo, e tem o contrário também. Essa coisa de herói você está entendendo bem ultimamente. Muito. Então isso acontece. Aí ele foi questionado sobre isso. Eu não sei se o Kaká tá bravo, porque ele falha às vezes, e a imprensa critica. Obviamente, torcedores criticam, a gente vai fazer a análise, se errou a gente vai criticar, evidentemente. Mas ele foi mal educado. A gente estava até mostrando aqui o trecho, foi bem mal educado, né? O famoso P no C da mídia, aqui é Corinthians, foi isso. Tá? P no C da mídia, aqui é Corinthians, você entendeu, né? Vamos ouvir o que o Ramon Dias falou sobre isso, vamos lá. Enquanto o senhor falava, o autor do gol da vitória, o Kaká, se recusou a passar pela zona mista, né, falar com jornalistas, xingou os jornalistas e se recusou a tirar uma fotografia com uma torcedora que pedia. O senhor, como um líder, como um educador, sobretudo, com a experiência que tem no futebol, sabendo dessa informação, agora vai ter o contato com o Kaká nos próximos dias. O que o senhor teria para falar sobre esse episódio, por favor? Bueno,
Para la próxima vez intentaremos hablarlo porque yo creo que la prensa es importante, la comunicación que podemos tener para que... pero hay que respetarlo y seguramente intentaremos que más adelante puedan hablar con todos. Desnecessário, né? Mas o Kaká, jovem ainda, enfim, não precisava. A gente entende, às vezes, algumas reações, mas precisa se controlar, né? Pega mal, não foi legal. E não é positivo para ele. Eu acho que toda vez que a gente vai falar desse tipo de coisa, parece que pode ter algum tipo de corporativismo por trás disso. E eu absolutamente sou zero corporativo. Aliás, quantas vezes a gente não critica aqui posturas da própria imprensa em entrevistas coletivas e tudo mais. Agora, é óbvio que é uma burrice até do Kaká fazer o que ele fez, falar da maneira que ele falou. Acho que demonstra um descontrole, demonstra uma dificuldade de lidar com uma pressão que quem joga no Corinthians vai ter que viver. Então, assim, eu não acho que tenha nada de positivo nisso. É claro que ele talvez vá ser muito elogiado, porque nós estamos num Brasil que hoje adora esse tipo de coisa. Eu me lembro recentemente do episódio em que o Gabigol, acho que ali foi meio agressivo com o Eric Faria, que tinha feito uma reportagem reportando fatos. Agora eu nem me lembro exatamente qual foi o tema, o que tinha acontecido, mas era algo... O Eric tinha feito algo muito correto. E aí o Gabigol foi lá e deu uma paulada que também não fazia sentido nenhum. Sim. E óbvio que ele vira herói de um monte de gente, né? Acho que uma boa parte da população brasileira vê hoje em dia, né? E esse é um fenômeno relativamente novo, vê a imprensa ou a mídia como a grande vilã de todos os males da humanidade, enfim, incitada por figuras públicas que às vezes gostam de ver esse tipo de coisa acontecer. Essa é uma realidade. Então talvez o Kaká, de alguma maneira... se sinta até exaltado por essas figuras. Mas, na verdade, na realidade, eu acho que não tem nada de positivo para ele. Seria legal que ele falasse. Inclusive, ele sai por cima, porque ele faz o gol da vitória. Quer dizer, ele faz um gol importantíssimo. Essa é a resposta que você dá. Já tem 5 gols pelo Corinthians. Isso, um zagueiro, é o artilheiro do time brasileiro. Artilheiro então, assim, do time. ele teria tanta coisa legal para falar. E que se você está sem cabeça, e aparentemente ele está completamente sem cabeça, porque ele foi mal educado também com uma torcedora que queria tirar uma foto com ele. Então, isso demonstra o desequilíbrio. Se você está sem cabeça, cara, vira as costas, não precisa falar com a imprensa, não precisa responder ninguém, mas não seja mal educado, não haja dessa maneira, porque benefícios, ele pode ter agora 2 ou 3 elogios dessa galera que eu falei no Instagram, mas vai morrer por aí, os benefícios vão morrer por aí. Eu acho que ele tem o direito de discordar das críticas que são feitas a ele, ele pode pensar no desempenho, até porque as críticas não são exatamente iguais, né? Acho que cada um faz uma do seu jeito. Ele pode achar que o desempenho dele é bom, ou ótimo, ou excelente, que todas as críticas são injustas. Se ele explicasse o porquê das críticas serem mal feitas, sob o ponto de vista dele, ele poderia ter muita gente concordando, olhando as atuações dele. A partir do momento que ele xinga alguém, as atuações dele, boas ou más, ele discorda que são más, ficam em segundo plano. Porque o que se destaca é a fala. Sim. Não mais a argumentação técnica sobre um jogador que quer fazer uma carreira de sucesso no futebol. E agora, eu confesso para você que eu penso como já, não me incomoda a ofensa, eu só acho ela negativa para o jogador, que pode explicar por qual motivo as pessoas da imprensa que criticaram algumas atuações dele, eu já elogiei uma ou outra, já critiquei algumas, posso falar por mim, acho que ele é um jogador que precisa se firmar ainda no Corinthians, precisa se mostrar, se provar como um zagueiro à altura do Corinthians, e está numa fase muito difícil, eu sou capaz de entender isso, porque o time tem problemas coletivos de marcação, porque às vezes ele está mal protegido, porque só tinha um volante que pegava no meio campo e muita coisa estourava nele, então ele tem muitos argumentos, coisas que ele não pode falar, inclusive, porque tem os colegas dele de trabalho ali, que jogam a favor dele numa argumentação feita de um jeito fácil de ser entendido. Para nós e para os torcedores. Aí a gente percebe... Ele ficou bravo, xingou, tudo bem, eu acredito que ele não vai fazer de novo. Segue a vida.